E aí pessoal, tudo bem com vocês? O tema central desse vídeo é Por que terapia? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que falam sobre por que se fazer terapia. Por que eu preciso disso na vida? Por que eu vou buscar algum trabalho terapêutico, seja ele qual for? Eu estou trabalhando numa forma de ajudar as pessoas a enxergar isso melhor e a direcionar trabalhos evolutivos em aspectos mais pungentes, em aspectos mais presentes naquele momento da vida da pessoa. Mas antes disso, eu quero compartilhar aqui com vocês um detalhe, uma sacada que vai fazer você entender um pouco melhor do porquê isso. Essa ideia se dá a partir de uma coisa que é muito pessoal, que é uma coisa que eu me liguei desde muito cedo na vida, mas eu não sabia explicar muito bem. Como eu falei aqui em outros vídeos, em outras situações, eu busco desde criança entender como o universo funciona. Então, em outras palavras, eu buscava, mesmo que eu não soubesse exatamente isso, a iluminação. E quando eu fazia isso, eu tinha em mim, eu entendo que eu já nasci com uma pequena facilidade para certas coisas, não muita, mas alguma, e um desejo muito grande de entender, de evoluir, de abarcar o mundo inteiro, o universo inteiro. Mas juntamente com essa miscelânea toda de sentimentos, de sensações, de pensamentos, de ideias que ficavam fervilhando na minha cabeça, eu também tinha necessidades prementes. Eu tinha coisas urgentes para resolver. Eu tinha dores. Então havia coisas na minha vida que nem eram tão grandes assim, mas que para mim era um drama. Eu precisava resolver aquilo. Então, essas questões, elas me compeliram ainda mais a buscar trabalhos evolutivos, a buscar terapias, a me tratar de várias formas. Só que uma coisa que era muito visceral em mim é que muitas coisas das quais eu buscava, elas eram superficiais. E eu não sabia explicar isso na época. E aí eu vou dar um exemplo aqui para deixar isso mais claro com a ufologia, que foi o que eu coloquei no título do vídeo. A ufologia em si, o entendimento, o estudo, a pesquisa acerca de OVNIs, de objetos voadores não identificados, de vida extraterrestres e coisas do tipo, era algo que me fascinava desde criança. Então eu assistia, eu consumia tudo que era possível para mim naquela época. Arquivo X, Jornada nas Estrelas, várias séries e filmes de ficção científica. E isso era maravilhoso para mim. Quando eu cresci um pouco mais, eu pude pesquisar, pude conhecer pessoas que pesquisavam seriamente isso daí. Ufólogos. Para mim foi uma coisa sensacional. E aí eu ia buscar isso tudo, eu conheci alguns ufólogos. Eu fui, para vocês terem uma ideia, em congressos de ufologia. Eu tive a oportunidade de assistir palestras muito interessantes sobre esse tema. E aí, com tudo que eu vivenciava na vida, e eu sempre fiz isso, eu acho que isso é muito particular, eu procurava fazer isso de cabeça, eu queria entender o máximo possível daquilo. E com a ufologia não foi diferente. Eu pesquisei, vivenciei até onde me foi possível aquilo, e aí, de certa forma, eu comecei a perceber, até onde me era possível também, que aquilo era muito superficial, que aquilo não abarcava tudo, faltava alguma coisa para aquelas pessoas olharem. Eu não conseguia entender exatamente o que era, até o ponto que eu comecei a perceber melhor. Aconteceu um episódio, acho que era uma dançarina, era mais ou menos como uma paniquete, mas eu não lembro de que programa na época. Ela mencionou ter visto um OVNI, e aí houve uma certa comoção midiática, e eu vi representantes de revistas de ufologia e tal se movimentarem, irem a programas de televisão para ver isso daí. E aí quando chegou lá, assim, era uma coisa bem ridícula. Ela tinha visto um avião passando, um balão meteorológico, alguma coisa corriqueira, mas que assim ficou claro que todo mundo já sabia que era isso. E aí eu vi aquela pessoa lá, aqueles pesquisadores sérios, engajados ali, sendo feitos de idiota. Eu falei, peraí, mas qual é o interesse deles estarem ali? E qual é o interesse das pessoas promoverem isso aí? Será que é para vender o programa, para ter audiência? E aí eu comecei a perceber que muitas das buscas, que a maioria, claro não todos, os ufólogos com quem eu convivia na época faziam, giravam em torno de entender se uma nave pousou em tal lugar, se a Terra foi mexida. Os círculos ingleses, por exemplo, quem já viu aqui, da noite para o dia apareciam
desenhos sensacionais e gigantescos em plantações de milho ou de outras vegetações, e aquilo para mim foi sensacional. E aí eu via muitas pessoas tentando entender, mas isso aqui dobrou assim, e pessoas criando piadas sobre aquilo, dizendo que foi elas que fizeram. E para mim isso não bastava, porque o que significaria aquilo para mim estaria além disso. Eu sempre buscava o além. Eu quero entender quem é que fez isso. Qual que é o significado desse desenho? O que esse ser tentou transmitir? O que ele passou aqui que a gente não está enxergando? Um contato com um ser extraterrestre, para mim, significaria aprendizado, vivência, eu entender como é que ele chegou ali, o que ele tem para transmitir para mim, o que ele já vivenciou na existência que vai acrescentar para a minha vida, o que eu posso trocar com ele. E a partir do momento que eu comecei a perceber que faltava isso naquele universo, aquilo foi me desencantando. Aquela busca que aquelas pessoas tinham naquele sentido, para mim soava como superficial. Na terapia eu vi mais ou menos a mesma coisa. Alguns trabalhos que eu tive a oportunidade de vivenciar, de fazer parte na minha vida, eu percebi que eles eram um pouco superficiais, que eles apenas tangenciavam a questão. E aí eu chamo a atenção para dois fatores essenciais de todo o trabalho terapêutico. Primeiro, eles têm que possuir um viés específico de direcionar para a solução de uma dor, de um problema, etc. Só que aí vem a segunda questão. Para você chegar nisso, você precisa necessariamente evoluir em pontos, compreender elementos da sua existência que vão além dali, que talvez para sua mente, para sua cabeça naquele momento, elas não tenham relação nenhuma, mas no fundo elas têm sim. Então, pessoal, quando vocês forem buscar trabalhos terapêuticos, cuidado com colocações do tipo: isso aqui, faça isso aqui e isso vai resolver todos os seus problemas. Soluções mágicas, né, para as coisas. Ou isso aqui resolve isso, é só apertar esse botãozinho e pronto. Quando você busca a resolução de coisas específicas, e eu já fiz muito isso na vida, algumas vezes você pode conseguir acréscimos, pode conseguir ganhos, pode conseguir melhorias. Mas quando você busca o todo, quando você busca a evolução maior, isso com certeza vai repercutir num problema, numa questão específica, mesmo que no momento não nos pareça isso. Mas mais para frente isso vai se refletir. Para encerrar, gente, essa ideia de hoje, eu quero que vocês pensem nessas duas dimensões. Existe o imediato, existe o olhar que nós precisamos dar para as coisas agora, mas sem nunca deixar de lado o todo, a questão existencial, as causas que geraram aquela questão em particular. E essas causas, elas podem vir, e geralmente vêm, de coisas aparentemente muito distintas dessa que estamos tentando resolver. Bom, pessoal, era essa a ideia que eu queria trocar hoje aqui com vocês. Como eu falei, eu estou trabalhando numa forma de sintetizar e que nós consigamos direcionar trabalhos específicos para situações, para questões específicas. Só que, mesmo que a gente faça isso, mesmo que as questões específicas estejam sendo olhadas de uma forma mais intensa e nós estejamos trabalhando nelas, elas também possuem um viés que está além de tudo isso, que é um trabalho de evolução pessoal, em vários sentidos. E tenham cuidado com fórmulas muito mágicas, muito rápidas e muito simples, do tipo, faça isso e sua vida mudará totalmente aqui. Pessoal, é isso por enquanto. Espero ter conseguido passar a mensagem para vocês. Para aqueles buscadores que encontraram ou não alguma ressonância nas minhas palavras, fiquem à vontade para comentar abaixo. Muito obrigado e até a próxima vez.